Bem, o estudo de hoje se encontra no livro de Obadias. Obadias é um capítulo só, e nesse um capítulo ele vai até o versículo 21, porém, com muitas informações nesses 21 versículos. Obadias, ele tem um nome ali, de o que simboliza esse nome de Obadias, né? Possivelmente ele é o que escreveu, dar-se essa autoria a Obadias, que escreveu o próprio livro. E Obadias, no hebraico, Ovadias, ou Ovad-Ia, Ovad-Ia, ou Obadias, né, no hebraico. E Obadias, o nome é dado ali, nesse nome em hebraico, que é servo de Jeová ou adorador de Jeová. Esse é o significado do nome de Obadias. E Obadias não tem, né, não mostra, o livro não mostra sobre família, não fala sobre da onde que ele veio, né, não tem uma construção ali sobre Obadias. Mas o livro datado aí foi escrito, não é uma coisa certa, mas alguns dizem que aproximadamente em 852 a 841 antes de Cristo, no período que Jerusalém foi saqueada pelos filisteus e árabes. Então, há ali uma construção, e também dá uma conotação de que o dia do Senhor, né, ou melhor dizendo, quando Israel ela é levada a cativeiro, nesse período também é falado ali, pois conta-se que pelos risos, pelos deboches que Edom se tem para com os seus irmãos, e esse castigo viria, e o Senhor aplica esse castigo a Edom por causa disso. O capítulo de Obadias, ele é exclusivo, só tem ali um direcionamento, uma profecia, uma visão falando para um povo. Engraçado que Obadias, ele é semelhante a dois livros, o de Jonas e de Naum, que eles não estão falando, Obadias não profetiza para Israel, exclusivamente para Israel. É como Jonas fala para Nínive, assim também Obadias está destinando uma profecia para um povo que não é ali nem Judá, nem Israel, mas sim para uma outra terra. E o livro de Obadias tem essa exclusividade, como esses outros dois livros têm, para outra nação, esse julgamento, essa profecia que está sendo falada. Então, o livro de Obadias é um livro o mais curto do Antigo Testamento, contendo apenas um capítulo nele. E sua mensagem e profecia de julgamento à nação de Edom, descendentes de Esaú. Aqui que vamos explorar um pouquinho sobre quem eram os edomitas. Da onde que surgiu os edomitas, tá? Antes de pegar no histórico, vamos falar do capítulo de Obadias. Vamos primeiro espremer um pouquinho sobre este capítulo. Esse capítulo, o capítulo 1 ao 9, podemos estar fazendo uma listagem aqui
ou podemos estar falando sobre condenação e a queda de Edom. A condenação e a queda de Edom. Nesta sessão do versículo 1 ao 9, o profeta descreve como o orgulho de Edom os levaria para uma ruína. Edom confiava em suas fortalezas, nas montanhas e nas alianças que ele tinha política com as outras nações ali circunvizinhas. Mas Deus anuncia a eles que seriam derribados. E uma curiosidade em Edom, né, de Edom, as montanhas, né, de Edom, ou montanhas de Esaú, e também dado o nome de montanha de Seir, Monte de Seir, né? E aqui vamos estar falando um pouquinho mais para frente sobre esses nomes. Fala-se do versículo 1 ao 4, o orgulho e arrogância de Edom, o decreto de Deus para humilhá-los. Do versículo 5 ao 6, versículos 5 e 6, fala sobre uma destruição, o saque total de Edom, comparando os ladrões que levam tudo, não deixam nem os restos. Ao contrário de colhedores de uvas. Já do versículo 7 e 9, a traição de seus aliados, a falha dos seus sábios e guerreiros culminam na completa matança de seus habitantes. Tem um fato aqui muito importante, lá na frente podemos ver que a sentença dada aqui, que Edom seria exterminada, ela de fato acontece. Depois do período de Cristo, né, Edom, você não se ouve mais falar sobre Edom. Alguns estudiosos, alguns historiadores, ou algumas pessoas vão colocar, né, uma certa fé de que ainda haverá um retorno dos edomitas em algum tempo da história, mas o último aí, né, podemos estar mais conhecido, o Herodes, né, que vem dessa linhagem, mas vamos seguindo. Uma parte desse capítulo, do versículo 10 ao 14, ele fala sobre os crimes de Edom contra Israel. Então, Deus detalha aqui os motivos específicos do julgamento contra Edom. Até já ouvi pregações assim, falando sobre Deus não pune sem antes ele falar o porquê que está fazendo, ou levar a uma sentença sem antes ele dizer por que ele está levando a fazer isso. E assim é com os edomitas. Ele detalha os motivos do julgamento, da sentença contra Edom, e ainda isso. E ainda fala sobre, para Edom, sobre o que eles fizeram com seus irmãos, os israelitas, quando Jerusalém foi invadida, provavelmente pelos babilônios. Quando eles têm a invasão, ali é como se houvesse uma festa, ou rir da desgraça. É como não?
literalmente isso. Ri da desgraça do seu irmão. E até aqui pegaram um gancho para trazer para a nossa vida, para falar sobre essa questão de se alegrar ou pedir justiça e se alegrar com a derrota, se alegrar com a escassez do nosso irmão. Isso é um perigo. É um perigo. Saiba que de quem você pode estar rindo, essa pessoa é olhada com carinho por Deus. Ou quem você está desdenhando, ela pode estar sendo olhada com carinho por Deus. E o julgamento para os edomitas acontecem porque, além de serem irmãos, eles, por estarem em uma localidade mais vantajosa nos altos, eles veem a cidade serem saqueadas, invadida, e como o próprio texto diz, que Edom estava ali. Edom participa disso. Ele está juntamente ajudando na violência, na destruição de Israel. Do versículo 10 ao 11, a violência de Edom contra Jacó foi a atitude, primeiro, de omissão e se manter distante enquanto estrangeiros invadiam Jerusalém. Outro ponto, do 12 ao 14, as séries de advertências. E encontramos aqui a série de advertência a partir do versículo 12, a famosa série de advertências, o não deveis. Não deveis. Eu quero acompanhar com vocês essa... Se você abrir aí em Obadias, essa série de não devais, ou não deveis, né? Que começa a partir do 12, que diz assim: você não devia, ou deveis, devais, ou devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com o filho de Judá, no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. E assim segue. Deus está falando não só o porquê que estaria punindo Edom, mas também está explicando os motivos. Porque Edom poderia, pelo menos, olhar para Israel e tentar ajudar o seu irmão ali. Edom se alegra, Edom ri, o povo de Edom, os edomitas riem, enquanto Israel está sendo invadida, enquanto Israel está sendo saqueada, e os edomitas se alegram com isso. E por isso a sentença de Deus sobre Edom é exatamente o que eu falei anterior. Cuidado quando você olha para o seu irmãozinho que está do lado, e aqui fazendo uma aplicação pessoal para nossos dias, e você ri da desgraça do seu irmão. Ah lá, ó, está acontecendo isso porque isso. Jamais podemos abrir a nossa boca e regozijar, que seja o mal que for com o nosso irmão. Se é a sentença de Deus sobre eles, tudo bem, mas não é o nosso papel, não é o que
o nosso dever, né, de regozijarmos com a derrota, né? E os edomitas se alegravam. E começa aí no versículo 12 ao 14 uma série de você não devias fazer isso, 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 sobre como Edom se alegra com a desgraça de Judá. E Edom participa do saque e entregou alguns dos fugitivos, daqueles que fugiram ali dessa perseguição. Edom tem o prazer de entregar aqueles fugitivos aos inimigos. E entramos aqui, o dia do Senhor e o julgamento das nações. De repente, dá um pulo. A partir do 15, ele dá um pulo no cenário. É só um capítulo, mas dá uma revirada. Agora é contra as nações que estão próximas ali. O foco se amplia de Edom e inclui agora todas as nações, introduzindo o conceito profético do dia do Senhor. Do 15, no versículo 15, a lei da retribuição divina. E aqui tem que ser uma aplicação para mim e para a sua vida. A lei da semeadura, em Gálatas 6:7, se não me falha a memória. E tem aqui, no versículo 15 de Obadias, algo que nos chama a atenção. Como você fez, assim será feito com você. A sua maldade cairá sobre a tua própria cabeça. Eita! O versículo 15, Deus falando sobre a maldade dos edomitas, por eles rirem, por eles se satisfazerem, assim será feito com vocês. A sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Já no 16, no versículo 16, já estamos caminhando para esse finalzinho dos versículos para abrir um pouquinho mais a história. No versículo 16, o cálice da ira do Senhor. Porque assim como vocês beberam no seu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir e serão como se nunca tivesse existido. O cálice da ira de Deus, que será bebido por todas as nações inimigas, resultando em sua destruição final. E caminhando aqui para os versículos finais, 17 ao 21, a restauração e o triunfo de Israel. O livro termina com uma mensagem de esperança para o povo de Deus. A justiça divina não é apenas punir os ímpios, mas também restaurar os justos. No versículo 17, o Monte Sião será um lugar de livramento e santidade. A casa de Jacó restaurará a sua herança. 18, a casa de Jacó e a casa de José serão como fogo, e a casa de Edom será como palha, sendo completamente consumidas. De fato, como eu já havia falado, após o relato, né, de Herodes, sendo ele um edumeu, né, Edumeu,
depois não aparece mais, chega um tempo na história que não aparece mais a história dos Edomitas. Eles somem. A história dos Edomitas somem ali. E assim cumprindo a profecia. 19 e 20, a expansão territorial de Israel, que realmente acontece. O povo exilado retomará e tomará posse das terras originais, da terra de seus inimigos, incluindo as montanhas de Esaú e as terras dos filisteus, expandindo completamente a terra de Israel. Por fim, o 21, a consumação do reino. Os libertadores subirão no monte de Sião para governar as montanhas de Esaú, ou chamado também, o reino será do Senhor. Então, pegando aqui, e aí eu quero abrir, né? Depois de falarmos um pouco sobre Obadias, mas quem são os Edomitas? Quem é essa terra? Que nome daria? Por que eles são irmãos? Então, vamos pegar um pouquinho sobre a história de Israel, dos patriarcas. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Abraão, ele tem Isaac. Isaac, ele casa-se com Rebeca. Rebeca dará à luz a 2 filhos gêmeos. E ali nasce Esaú e Jacó. Todos nós sabemos que Esaú, ele nasce primeiro, ele tem a primogenitura, e ele, ao nascer, seu irmão nasce agarrado ao seu calcanhar, e o nome é dado ali Jacó, suplantador, ou agarrador, né? E essa história temos que olhar com muito cuidado para não interpretá-la errada. Jacó, enquanto que ele deseja possuir, né, ter a herdade, ter a primogenitura, Esaú ele ignora algo de muito bom que ele tem. Ele nasce com isso. E aqui eu quero aproveitar, eu sei que é um estudo, mas eu quero aproveitar e até dar como se fosse uma pregação. Isso dá um esboço maravilhoso. O valor que você está dando, o que você tem de primícia. Vou melhorar. O valor que você dá àquilo que Deus te deu. E você, muitas das vezes, ignora. E Esaú, ele ignora a sua primogenitura. A história conta que Esaú, ele era caçador, e muitas das vezes ele saía para caça, voltava, fazia aquela comida ali, e Jacó amava as comidas de Esaú. Já Rebeca gostava mais de Jacó. Jacó ficava mais nas tendas. Ele não era de caça, mas fazia muito a vontade de Rebeca. E vindo Esaú de uma das suas caças, ele estava com muita fome, a ponto de quase desfalecer, e Jacó tinha acabado de fazer um cozido ali, um guisado, juntamente com um prato de lentilhas, coisa parecida. E Esaú, ele pede para Jacó um prato ali, para que Jacó desse a ele de comer aquela comida. E estrategicamente Jacó olha para ele e diz:
eu até te dou. Mas jura aqui sobre a sua primogenitura, trocando ali um prato de guisado pela sua primogenitura. E Esaú olha, o que me serviria a primogenitura se eu estou quase morrendo, desfalecida? Não quero colocar aqui falas precipitadas, mas eu sei que poderia demorar mais um pouquinho, ou ele poderia desfalecer pouco tempo depois, mas se ele tirasse um tempo, ele poderia preparar algo mais rápido ali, pois era um homem de caça, e não vender a primogenitura dele. Mas é tratado, eu estava lendo isso ontem, como se fosse um desdém da sua primogenitura. E ele simplesmente passa. Só que Esaú acha que isso vai ficar assim, esquecido. Que isso vai ficar abatido. E ali ele faz essa troca. E muitos dizem que Jacó ele engana ali, mas olha só, ele fez uma justa troca, sei lá se pode se dizer justa, mas ele trocou. Olha, eu estou aqui, eu até te dou a comida, mas me dê a sua primogenitura. E essa troca é feita. E ele, claro, vai buscar, porque ele foi acordado em juramento. E o juramento, antigamente, precisaria ser cumprido, e aquele que não cumpria os juramentos era visto muito com maus olhos. Então, tem essa troca ali, passa um pouquinho adiante, e começa essa briga entre Esaú e Jacó, a ponto de Jacó ter que sair fugido. Jacó tem que desaparecer um pouquinho do mapa. Depois eles fazem as pazes. E ali tem dois povos, duas nações. 12 príncipes para um lado, e depois Jacó, ele tem ali o seu filho, e Jacó ele passa a ser chamado de Israel. Israel é levado o nome da nação. Agora, e Saul acaba dando, né, o nome do povo dos Edomitas. Então, de Jacó e Esaú saem duas nações. E Deus já tinha falado isso a Rebeca. De ti sairá duas nações. E aí saem os israelitas e os edomitas. São irmãos do mesmo sangue. Porém, o conflito entre eles se estende, brigas entre eles ali se tornam permanentes. Essa rixa entre Edom e Israel, e aqui eu estou falando de nação já. Essa briga ela começa muito antes, né, entre nações, como eu expliquei aqui. E alguns pontos para pegarmos. Os edomitas se opuseram, algumas brigas entre eles ali, algumasinhas só. Como é mencionado, eles viviam em pé de guerra. Por diversas vezes no Antigo Testamento, eles brigavam e quando não estavam em guerra, conspiravam uns com os outros. Os edomitas se opuseram obstantemente aos israelitas quando se aproximaram da terra prometida. Lembra? Quando eles vão assumir a terra prometida com Moisés. Adivinha quem está ali para se opor contra o povo de Israel? Davi, ele conquista Edom, né? Mais tarde,
Seu implacável comandante, Joabe, foi o enviado para matar todos os homens de Edom, massacrando 18.000 homens, a ponto de ter que passar 1 século e meio para Edom se refazer, se reconstruir, ganhar força novamente. Jerusalém passou por uma grande desgraça e os edomitas se alegraram com orgulho do fato deles terem a causa ali da sua localização geográfica, que ficava imune a algumas tragédias nas montanhas, então eles tinham essa percepção mais do alto. Isso é para que você entenda o porquê, né, esse conflito todo gerado aí. Ou conflito não, melhor dizendo, a sentença falada ali por Obadias. E aí entra as destruições, né, de Edom, que são inúmeras as profecias do livro que fala sobre da destruição, sentença, e que foram cumpridas logo após, né? Essa sentença que é dada a Israel, cresce que logo depois, por eles terem rido ali, escarnecido da invasão, dessas coisas, logo após, cresce alguns historiadores que a sentença de Edom também é cumprida logo depois, e sendo destruída por Nabonidos, o último governante da Babilônia. Embora não se tenha certeza da exatidão das datas da profecia, muitos colocam em uma sequência, né, a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Aqui, falar sobre o último ponto que eu falei aqui, né? Os edomitas e Israel. Os edomitas eram um espinho na carne de Israel, embora estivessem proteção especial, segundo a orientação de Isaac, lá em Gênesis 27, 39 ou 40. Herodes, né, como eu citei, Herodes, o Grande, ele viveu na época, no Novo Testamento. Esse Herodes, ele era um edomeu, um descendente dos edomitas. Olha só como é que tem aí uma ligação, né, a isso. Depois da queda de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, os edomitas desapareceram da história. Porém, alguns sugerem que haverá um futuro ressurgimento dos edomitas. E essa profecia, ela acontece. A Bíblia fala, né? A própria Bíblia fala que haveria um extermínio, acabaria com a história. O próprio livro de Obadias fala sobre isso, que eles sumiriam como palha. Como palha. E é o que acontece. Toda essa história, né, nos dá um direcionamento sobre o livro de Obadias, o porquê essa sentença, o porquê Deus dá um livro só para falar sobre a profecia em cima dos edomitas. Lembrando que os edomitas, agora ficou mais fácil para situar. Os edomitas vêm de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac.
E Israel, chamado que era Jacó, surge Israel. Então, duas nações que são irmãs e se degladiavam entre elas a ponto de uma rir da cara da outra em momentos de desgraça. Bem, esse foi o livro de Obadias. Ele é pequeno, mas de grande ensinamento. Amém?